eu amo muito a FENARRECO por isso, porque é onde traz muitas as famílias, a união da família. Conhecendo a história da FENARRECO, a palavra-chave é sempre família. A FENARRECO é uma grande família, é uma grande alegria. A FENARRECO é uma paixão. Nós estamos preservando uma cultura. Eu vejo que a FENARRECO, ela ajudou nesse choque, nesse resgate. Nós somos descendentes de alemães. Pois na primeira noite, que era para ser abertura, um jantarzinho, com alguns convidados, se tornou numa grande festa. A FENARRECO foi um divisor de águas na minha vida, sim. Estar lá no palco e ver aquela multidão te seguindo nos passos da dança e todo mundo eufórico, feliz, não tem preço. A FENARRECO na minha vida foi o meu começo na gastronomia, porque até então era o meu pai que comandava. E aí eu comecei a costurar demais e apresentar os trajes típicos, até para Blumenau e tudo. A minha vida foi assim, foi trabalhando para a FENARRECO. Os amigos se encontravam ali naquela roda, era uma folia, daqui a pouco, depois do terceiro, quarto show, todo mundo entrava no salão para pular. É o folk, né? As coisas do povo, né? O folclore. Então, quando eu recebi os primeiros turistas, que foram turistas paulistas, depois paranaenses, isso foi assim uma coisa que me marcou bastante. Acho que a partir daquele momento a gente viu que realmente Brusque tinha entrado para o calendário do turismo de Santa Catarina. Brusque, na metade da década de 1980, era uma cidade com 57 mil habitantes e alguma coisa. Era uma cidade pacata, uma cidade tranquila e uma cidade, por exemplo, em que a economia forte era a indústria têxtil e tinha alguma coisa de metal mecânica também. E era uma população que basicamente era formada por operários e pessoas que eram atendidas pela indústria têxtil, eram funcionárias têxteis, metal mecânica, tinha alguma coisa de agricultura também, embora não tão forte. Um movimento na época de tornar Brusque uma cidade turística. Era uma cidade essencialmente industrial, com a movimentação do têxtil. Tinham 3 grandes empresas na área têxtil, mas queria-se fazer um trabalho além da questão da indústria. Começou a chamar a atenção de todos nós na Secretaria de Turismo, porque nós tínhamos um posto de informações no centro da cidade e a atendente semanalmente vinha à minha sala e nós conversávamos sobre os interesses da procura, por que as pessoas estavam em Brusque, afinal de contas.
e chamou a atenção esse prato. E outra coisa, em Blumenau, em 1984, foi lançada pela primeira vez a Oktoberfest. Ora, uma festa de cerveja na cidade vizinha, não caberia bem uma festa gastronômica na nossa? Levamos essa ideia ao nosso grupo, à Comissão Municipal de Turismo, levamos essa ideia ao prefeito da época e todos, no mesmo momento, disseram: podemos fazer. Começar a trabalhar na questão do turismo, já que nós estávamos num triângulo entre Balneário Camboriú, as praias do litoral de Santa Catarina, Blumenau, e nós nessa outra ponta do triângulo, que era Brusque. Então, uma facilidade muito grande pela pouca distância, né, entre as praias, principalmente do Balneário Camboriú, de Blumenau também, a gente tem aí 40 quilômetros. Já se tinha alguma coisa relacionada com turismo religioso e essa questão de se fazer alguma coisa pelo turismo da nossa cidade de Brusque incluiu a FENARRECO. Então, esse movimento de se ter algo mais na nossa cidade, aproveitando a localização da cidade, é que foi pensado em fazer um evento, então, para que se tornasse um evento tradicional, algo tradicional ligado à nossa colonização, e se buscou, então, de se fazer uma festa típica, não voltado à questão do chopp ou da cerveja, já que nós tínhamos a Oktoberfest, então de fazer uma festa gastronômica. Por isso, a FENARRECO. E por que gastronômica? E a FENARRECO? Por causa do marreco. Conta-se que na Alemanha o prato principal do imigrante não era o marreco, lá era o ganso. Então Brusque adaptou um pouco das tradições desses imigrantes que vieram para cá, reuniu elementos da gastronomia, ou seja, reuniu elementos que estavam no curral, que eram os porcos, né, fazendo o prato do Einstein, e trouxe o marreco, que frequentava os terreiros das casas, e os próprios pratos que foram criados a partir dessa utilização dos animais, das aves, que eles tinham em casa. Então eles buscaram recriar essa ambientação de uma festa alemã. Ter uma ideia é uma coisa, realizá-la é outra. Precisou muita coragem e ousadia. Nós não sabíamos o que iria acontecer, onde fazer. Nós, a exemplo de outras cidades do Vale Europeu, passamos por uma enchente muito grande que praticamente caiu uma tristeza sobre todos nós. E esse dilúvio houve a destruição do processo produtivo do município. As águas do rio Itajaí-Mirim saíram da calha e entraram no espaço rural, destruindo o sistema produtivo das commodities, o sistema produtivo agrícola. E entraram também no espaço urbano da cidade. Aí foi mais duro, porque destruiu o patrimônio particular da indústria, do comércio, da prestação de serviço. A sociedade ficou fragilizada. O alemão, o polaco, eles têm aquela aparência sisuda, mas eles são um povo festivo. Eles são festeiros, né? E isso atingiu, na verdade, sabe, a essência da sociedade. Atingiu o tecido da sociedade. E nós precisávamos fazer algo para recuperar esse entusiasmo da população brusquense e também para dar uma injeção na parte financeira, porque nós precisávamos, naquele momento, de fato, fazer com que a cidade voltasse a crescer e que ela não ficasse somente vivendo da tristeza das enchentes. A enchente, apesar de parecer um trocadilho, mas ela foi um divisor de águas, sim, na história econômica, social, em geral, de Brusque.
em 85, quando foi criada a campanha da FENARRECO, logo em seguida, mais chuva, mais enchente, e a FENARRECO nem pôde acontecer naquele ano. Ela teve que ser transferida para 1986, quando sim aconteceu a primeira edição da FENARRECO, pelo ex-prefeito José Celso Bonatelli, e todos os membros da antiga Comotur criaram a FENARRECO. Isso fez com que a cidade também tivesse um outro pulsar, né? Isso melhorou a autoestima, melhorou esse envolvimento da comunidade, para que a gente pudesse fazer também um movimento diferente de tudo que vinha sido feito até então. E foi um desafio, na realidade foi um grande desafio. Nós estamos falando de 3 décadas passadas. Não havia transporte público adequado na cidade. Não poderíamos fazer isso em bairros, teria que ser no centro da cidade. E o centro da cidade só oferecia um único lugar, o Clube de Cacetiro Araújo Brusque. Pela história que o clube tinha, que fazia parte da história de Brusque, pelas características arquitetônicas do clube, então o espaço tinha tudo a ver com o conceito da FENARRECO. E vieram conversar com a gente para ver a possibilidade de fazer no clube e nós assumirmos a parte de alimentação. Era a minha família, eu, meu pai que era o cabeça, eu e meus irmãos. Então a gente começou esse evento na parte gastronômica do nosso lado e na organização da parte da Comotur. Improvisamos. E depois que nós tínhamos assim as dependências escolhidas e determinadas, vinha a parte mais difícil, a organização do evento. Eu tinha um sonho. E esse sonho me dizia que essa festa ia trazer uma multidão. Não ia ser muitas pessoas, ia ser uma multidão. E para uma multidão, eu tinha que estar preparado com comida e bebida, que era o objetivo da festa, principalmente da comida. Não existia nenhuma prioridade a não ser a cidade. E a prioridade era o turismo. Né? Não se tinha questão particular de ninguém, não se tinha questão política de ninguém, religiosa. Não, era trabalhar em prol de uma cidade. O que falado em Brusque era o turismo. Então foi um desafio também. Né? E na época também, quando a gente começou esse trabalho, muito poucas escolas de turismo tinha no Brasil. Pouca literatura sobre turismo se tinha no Brasil também. Então foi um aprendizado muito grande na época de se buscar também parcerias, informações para desenvolver atividade aqui na cidade de Brusque. Nós fizemos contato com Blumenau, com a Secretaria de Turismo de lá, e também fomos imediatamente bem recebidos. Tanto é que em 1985, um ano depois do lançamento da Oktober, quando nós queríamos ter feito a primeira FENARRECO, o então secretário Antônio Pedro Nunes colocou à disposição de Brusque um espaço enorme dentro da época da PROEB para que nós já fizéssemos a divulgação da FENARRECO. Isso para nós foi muito importante. Eu lembro que neste ano eu fui a Blumenau, nós tínhamos um stand dentro da Oktoberfest e eu fiquei durante uma semana divulgando a FENARRECO. E no retorno, os turistas apareceram. Já na primeira edição, veio a grande surpresa. Nós fizemos uma festa para atingir um grupo não muito grande de turistas, apesar de que houve uma divulgação muito grande. Isso aí foi extremamente competente a divulgação. E para nossa surpresa, já no primeiro ano, tudo que nós imaginávamos superou e muito. O público muito grande, o consumo de marreco muito grande, o interesse dos turistas pela cidade de Brusque também foi algo assim surpreendente. Se nós considerarmos que na época Brusque tinha em torno de 50, 60 mil habitantes no máximo, o que veio para cá, a porcentagem foi enorme. Então a gente não esperava, realmente não esperava, né? Mas foi passando-se os dias e a gente foi alinhando a parte da alimentação, né?
Fugimos do primeiro final de semana, conseguimos passar aos trancos e barrancos, mas conseguimos passar e dali em diante a gente conseguiu dar uma alinhada, mas mesmo assim era difícil. A primeira FENARRECO, nós já tivemos que ampliar o espaço, porque a área do Clube de Castilho Araújo Brusque, o espaço físico era muito pequena. Então, mesmo assim, a gente teve a primeira lona, né, podemos assim dizer, colocada no interior do espaço do Castilho para poder justamente ampliar o tamanho físico, que a gente sabia que nós teríamos que fazer isso. E foi um grande acerto essa concepção de se ter também, além de uma construção física, que era o próprio clube, ter esse espaço ampliado para poder abrigar um número maior de pessoas. Nós não tínhamos criadores de marrecos no Vale do Itajaí naquela época. Nós tivemos que recorrer a uma empresa nacional para conseguir isso. Nós éramos jovens. Nós tínhamos 30 anos de idade. Que ousadia ir a uma grande empresa nacional e dizer: nós queremos fazer uma festa e nós precisamos de muitas aves. Quantas? Não sei. Tudo estava jogando a nosso favor, porque a direção dessa empresa mandou um gerente para a nossa cidade. Ele foi ver as dependências, ele veio conversar de perto, saber, afinal de contas, o que nós queríamos. E uma das primeiras perguntas que nos foi colocado: quantos marrecos vocês vão precisar? Eu olhei para ele e disse: eu não sei, isso você é quem sabe. Você é que fornece o marreco. Ele disse: tá, mas quantas pessoas você espera? O primeiro ponto de interrogação. Bom, não sei, muita gente, eu disse. Parecia tudo uma ducha de água fria. Eu digo: se eu não sei, eu vou saber quem sabe. Aí nós fomos no econômico do clube. Digo: mas ele faz festa todo final de semana, faz casamentos, faz festas grandes. Seu Oswaldo, nós queremos fazer uma festa assim, 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 assim. Quantos marrecos o senhor acha que a gente precisa? Ele disse: não sei. Eu disse: mas o senhor faz festa final de semana? Quantos o senhor usa? Dizer assim, uns 30. Para quem estava pensando em milhares? E o gerente da empresa do meu lado. Tá bem, saímos, fomos almoçar e ele disse: olha, eu preciso voltar porque tá na hora do meu voo, eu preciso ir embora. Tá bem, mas eu preciso saber quantos. E a pergunta era dirigida para mim. E eu disse: 10 mil. Ele olhou para mim e disse: tá bem, eu vou anotar aqui o seu pedido. 10 mil. Vocês conseguem imaginar o meu estado? Numa cidade pequena como era Brusque, sem saber o que ia acontecer, eu pedindo 10 mil marrecos, que quando eu falei lá no Econômico, nesse número, ele disse: vocês estão ficando loucos. E vieram os primeiros 1000 marrecos. E já foi faturado para ele. Claro que ele ficou apavorado. Imagina, ele nem nos conhecia direito. Nós jovens, fazendo essa ousadia, entregando para ele assar 1000 marrecos. A festa começava na sexta. Na quinta-feira, quando eu cheguei nas dependências do clube, ele veio ao meu encontro, todo apavorado, e disse: quero ver quem vai comer isso tudo. Isso aqui eu preciso pagar. Quem vai me ressarcir? Vocês conseguem imaginar como estava o nosso estado? Eu disse: calma, tudo vai dar certo. Todos estavam aprendendo, né? Desde os idealizadores, assim como eu também, como primeira rainha, a gente tinha muito a aprender. E já deu aglomero no primeiro dia, com muitas pessoas lotando o salão.
tanto na parte de dança quanto na parte de alimentação. Então começamos com o pé direito no primeiro dia, tanto que nós tínhamos deixado reservado 1000 peças de marreco, que era para todo o evento. E no segundo dia já acabou o marreco. Então teve aquele transtorno todo de ligar, conseguir mais marreco. Eu sei que no final do dia ele me procurou, o econômico, seu Oswaldo, e disse: eu nunca vi coisa igual. E as palavras que ele usou: o pau vai pegar no sábado e no domingo, e eu não tenho como servir. Bem, aí um novo ponto de interrogação surgiu. O que fazer? Tivemos que apelar, no bom sentido, graças às panificadoras de Brusque, supermercados, onde nos ajudaram a assar marreco. E aí começou a maratona. E mais uma vez nós fomos assim surpreendidos pela generosidade das pessoas que não nos conheciam. Tem que ser enfatizado isso. Ninguém nos conhecia. E eles abriram generosamente os seus espaços. Passavam noites, madrugadas assando marreco. E que depois foram transportados até pelos camburões da polícia para as dependências do clube. Fizemos emergencialmente uma reunião, milhares de pessoas na fila, aguardando o tão esperado marreco. E o que fazer? Como não havia celular, telefone celular na época, e a Polícia Militar e o bombeiro dispunha de rádio e comunicação, houve a sugestão de que nós usássemos o nosso sistema de rádio, as nossas viaturas, para tentar, na região, nas padarias, e quem tivesse forno, enfim, com capacidade para produzir, assar esse marreco, o fizesse, e uma forma de comunicação. Assim foi feito. Eu tive as permissões necessárias dos nossos comandos superiores, e assim nós fizemos. E foi muito engraçado, né? Porque o proprietário lá onde tinha o forno, do padeiro, ligava para a nossa central, nosso Copom, né, Centro de Operações, dizendo: olha, o local tal está pronto. Então a viatura seguia na frente, mais um carro da prefeitura ou um carro, enfim, da organização, para levar esses marrecos, levavam o marreco para o local já assado. E mais engraçado ainda é que as pessoas que estavam nas filas começaram a perceber que a cada carro do bombeiro ou da Polícia Militar, principalmente da Polícia Militar, que aparecia na festa, as filas andavam. As filas andavam e começaram a relacionar essa diminuição da fila com a chegada da polícia, né? Porque eles não viam o que estava dentro dos veículos, enfim. E aí, quando realmente constataram que a Polícia Militar estava dando suporte, né, e o bombeiro para esse transporte, né, desses marrecos emergenciais, uma questão de ordem pública até, começaram a aplaudir, bater palma, virou uma festa, né? A gente ficou 2, 3 dias em claro, porque a gente não conseguia dormir, porque tinha que fazer o preparo para o outro dia, né? Era um tempo um pouco difícil de mão de obra, as pessoas, não era fácil de conseguir mão de obra, né? E até o próprio pessoal da comissão, da Comutur, estavam no evento, claro, e trazia a sua esposa, daqui a um pouco estavam na cozinha ajudando a lavar louça, a fazer purê, ajudar como poderiam. A primeira FENARRECO, ela já teve uma série de definições onde ela tinha que funcionar dentro desse padrão pré-estabelecido. Por exemplo, a questão da comida típica, né? Então, o marreco ele foi introduzido como o prato principal dentro de uma culinária tradicional alemã. Então, isso sim. E não só o marreco, como os ingredientes que faziam parte desse prato. Marreco com repolho roxo, né? Com purê de batata, marreco recheado. Então isso era típico da cozinha tradicional alemã.
Não posso deixar de falar também do Merit, né, que é uma raiz forte, né, muito tradicional aqui na nossa região, e o chucrute. Né? Então, esses eram os ingredientes de uma forma bastante típica, que era tradição alemã. A FENARREC foi assim uma grande surpresa. No final da primeira edição, as pessoas vinham ao nosso encontro e nos parabenizavam, felizes, nos cumprimentavam. Assim, que feliz ideia de poder fazer uma coisa tão bonita para a cidade. Nós não tivemos nenhum incidente, não aconteceu nada de errado. Né? E é surpresa hoje, as pessoas ainda, os mais velhos, quando recordam, dizem assim, como era gostoso aquela festa lá no Cacetiro, as primeiras edições. E aí eu me questionava sempre assim, mas por que as pessoas dizem que aquilo lá era tão bom, se aquilo era um improviso? A parte externa do clube na época não era pavimentada. E nós tivemos que colocar uma brita grossa para as pessoas circularem, armar tendas, né, para se proteger do sol e da chuva, que é uma época que sempre nós temos uma boa precipitação de águas. E as pessoas diziam assim, era gostoso lá. Sabe por que era gostoso? Eu cheguei à conclusão. Porque sentava na mesma mesa, no mesmo banco, o empresário, o prefeito, o funcionário, o operário da fábrica, todos estavam no mesmo lugar, um na frente do outro. Naqueles finais de semana iniciais da festa, acabou todo tipo de comida em Brusque. Todas as lanchonetes, não faltou pão, porque as filas no clube de Cacetiro eram tão grandes, acima de 100 pessoas, sempre, permanentemente paradas numa fila, que às vezes levava 3 horas para almoçar. Imagina quem tem a criança, vai ficar parado ali. O outro mais nervoso não vai ficar. Mas não tinha comida na cidade. Uma lanchonete aberta se parava. E isso nós ficamos sabendo depois, que as pessoas diziam assim, olha, acabou tudo. O que tinha de comida na cidade, acabou. O próprio tratamento que era dado ao marreco, né, a forma de se fazer a preparação do marreco, propriamente dita, é como eram feitas naquela época da colonização. Então isso tudo aguçou a vontade das pessoas virem a Brusque para experimentar o tradicional marreco. Essa gastronomia típica, né, há 30 anos atrás, ela não tinha essa importância que tem hoje. Né? Para te dizer bem o que aconteceu, né? O marreco, hoje nas grandes festas, nos grandes eventos que se tem na cidade, ele é um prato indispensável. Né? Ela torna-se até depois uma carne nobre, em função desse movimento todo que a gente começou pela FENARRECO. Muitas das tradições que a FENARRECO trouxe, que já eram tradições, própria palavra já diz, elas tinham sido esquecidas ao longo do tempo. A própria vestimenta, de se vestir a caráter numa festa, isso tinha sido perdido. De se vestir numa tradição, por exemplo, alemã, de usar um boné alemão, as pessoas viam isso como um diminutivo. Né? E esse movimento, né, claro que foi a Outubro que começou isso, melhorou inclusive de se trazer essas tradições todas ao tempo, na época que essas festas foram concebidas, e hoje é normal, né? Se usar uma roupa típica, usar um boné alemão. A maioria dos trajes até vem da Bavária, da Alemanha. E antigamente não existia essa modernidade que nós temos de meio de comunicação, eram só através de revistas, né? E mesmo assim há um estudo, sim. Então, quando um grupo vai fazer um traje típico, tem que se cuidar, né? A saia, o vestido até 3 dedos acima do joelho, a Lederhosen, que hoje é usada
tanto por homens, mas agora também usadas por mulheres. Ela tem todo um aparato e, por exemplo, tem que ser cruzado atrás. O traje, ele tem umas determinações, né? A camisa dos homens também tem que ter algum figurino, sim, que combine com esse alemão. Não é pegar uma camisa branca, né, social e colocar. Ele tem tudo isso. E as botinas e os sapatos fechados. Para mulheres, sapatos fechados e para os homens, e as botinas também. Quando aconteceram as primeiras edições da FENARRECO, o que acontecia? Na Praça do Centro, na atual Avenida Consul Carlos Renault, hoje na Praça Barão de Schneeberg, a prefeitura era ali. E o pessoal se concentrava na frente da prefeitura para poder fazer meio que um esquenta para a FENARRECO. Até aí tudo bem. De repente, alguém pensou que, além do esquenta, o pessoal podia ir andando até o Cacetilho Araújo Brusque, porque lá era o lugar da festa. E daí, meio que naturalmente, começou a surgir um desfile. Então, as pessoas saíam do centro, em frente à prefeitura municipal, que era bem ali na praça. Dali, elas iam para o Cacetilho a pé, sem entender que elas já estavam praticando o desfile. Até que, daqui a pouco, da mesma forma que surgiu o desfile, as bandas começaram a acompanhar. As bandinhas, nós tínhamos na época a Banda Araújo Brusque, que era formada por músicos daqui da cidade, o próprio nome diz isso, eles iam à frente meio que puxando a galera. De todas as festas germânicas da região, é o carro-chefe. Porque no desfile as pessoas têm a oportunidade de ver a riqueza da comunidade, a riqueza do que se preparam para a festa alemã e o que eles têm de atrativos para representar a festa. Então, a gente sabe do quanto isso é importante para o fim, a festa em si. Cada vez ele cresce mais. Hoje os nossos desfiles, nós somos obrigados a controlar o limite de participantes, porque se deixar ultrapassa 6, 7 mil pessoas, porque as pessoas desfilam com alegria. Porém, a preocupação nossa de organização do desfile é que, além dessa alegria, venha a preservação da cultura. Então nós sempre pedimos, quase que exigimos que as pessoas que forem desfilar, elas venham tipicamente trajadas para que elas realmente entrem no clima cultural da festa. E elas abraçam isso. Tanto é que meses antes do desfile, a maioria das pessoas mandam fazer trajes. Você não encontra uma costureira em Brusque que tenha vaga ainda para fazer trajes típicos, que todas estão trabalhando fazer trajes típicos para os grupos. Depois do público, as empresas adotaram também o desfile, as empresas começaram a apostar no desfile da FENARRECO e hoje ele é o nosso atrativo. Ele seria, pegando um exemplo como Natal, é a chave de boas-vindas para a FENARRECO. Eu digo que não há festa sem desfile, né? E por que disso? Exatamente apresentar a tradição cultural germânica, nesse caso aqui, para a comunidade. Você pensa quantas pessoas vão na avenida para ver isso, com aqueles olhos que quando a gente visita um outro país, uma outra origem, a gente fica encantado. Então, o desfile, sim, ele traz isso, essa história, esse resgate da cultura alemã. E o melhor lugar para se apresentar é no melhor lugar da cidade, que é normalmente na rua principal do município que faz a festa. E isso, se você parar e ficar olhando o rosto de quem está assistindo e também de quem está integrante, porque ele faz parte da festa. Se eu estou de traje típico e bonito e vistoso, e de acordo com como diz as regras, eu faço parte daquela festa. Então eu chamo toda a comunidade, todos os turistas, para chegar depois
no local onde vai ser a abertura, onde vai acontecer a festa, já com outra visão, com outro olhar, que não é apenas uma festa simples. Não, é um encontro de amigos, de família, de visitantes, de convidados, de autoridades que deixam-se levar por essa fantasia, essa mágica que é o evento cultural da FENARRECO. Tem o Shopping Metro, tem outras atrações, tem a atração da música, do canto, da dança através da família FENARRECO, que foi criada para animar a festa, para incentivar pessoas de todas as idades a ir para o salão, não só ficar ao redor do salão com o seu copo de chopp na mão, né? E depois também a realeza foi um ponto muito importante que trouxe uma animação para a festa. A partir, desde o início da festa, nós tivemos a realeza. E a realeza, então, não só representava a festa com uma faixa atravessando a frente do corpo e as costas, mas que representava a beleza, a gentileza, a hospitalidade do povo da cidade. A rainha, ela é o rosto da festa, né? É aquela pessoa que quando todos olham, é ela que representa aquele povo, aquele momento, aquela cidade. Então, ela tem um papel muito importante. Além de ter que estudar tudo que você precisa saber a respeito da festa, não só da festa, mas da cidade, dos costumes, da economia, né? Você precisa realmente passar isso para todos, você tem que ter um conhecimento real daquilo que você está falando, né? Você precisa passar os costumes, então precisa ser uma pessoa realmente com muita educação, muito simpática, né? Eu acho que para que a gente consiga realmente passar o que é Santa Catarina, as meninas têm um trabalho bem árduo. É uma festa enorme, é uma festa incrível, então para mim é um grande símbolo poder estar representando isso. O fato de estar ali representando a festa, nossa, era muita alegria, era muita responsabilidade, mas era muito bom. Então a primeira FENARRECO foi feita em 1986. Neste ano não houve rainha. Eu trabalhava na prefeitura e então no segundo ano da festa, que foi em 1987, o Valdir Valendoski, o Rolf Kästner e o Augusto César Diegoli me fizeram um convite para que eu fosse a rainha da FENARRECO. Por que esse convite aconteceu? Eu estava já ligada à prefeitura, já fazia trabalhos de recepção, né? Desfilava na época e precisava de alguém com traquejo para recepcionar então os turistas que estavam chegando à cidade. Precisava de alguém que também soubesse sobre a cidade, conhecesse a cidade. E eu tinha na época todo esse conhecimento. Exigia uma preparação de oratória, na qual a gente teve que fazer realmente uma entrevista perante jurados, o público todo presente da festa. Teve a parte da dança, onde nós tivemos que mostrar desenvoltura. Teve uma parte de passarela, onde também era importante a desenvoltura. E animação, que era o principal. Então, assim, eu consegui alcançar todos os critérios e, né, venci o concurso. Para mim foi muito legal, assim, a preparação em si me mostrou o quanto aquilo era grandioso, porque quando a gente está por fora, a gente imagina, como eu disse no início, eu visualizava um sonho de princesa, né, de rainha, e depois que tu vê que realmente exige uma preparação e na qual tu tem que se dedicar muito, tu vê que aquilo é muito maior, muito mais grandioso realmente, né? E que aquelas meninas que estão lá representando a cidade, elas têm que se preparar muito para isso, né? Não é simplesmente um sorriso, um corpo bonito e muito além disso, né? E aí durante a preparação eu me lembro de cada vez mais gostar do que eu me propus a fazer, né? De entrar de cabeça nesse concurso, de estudar muito para participar. E eu tinha muito medo de não conseguir, né? Conforme a gente vai, né, se envolvendo durante o percurso do concurso, a gente vai achando que talvez não vai dar, né? As meninas eram todas muito bem preparadas, todas muito bonitas, então eu estava realmente muito insegura.
E eu me lembro que alguém falou para mim que eu tinha que deixar a naturalidade agir, né? Porque eu já tinha me preparado o suficiente e que eu tinha que agir de forma muito natural no dia do concurso. Tínhamos então que elaborar toda a preparação, né, para ser a rainha da FENARRECO. E a prefeitura então me encaminhou a dona Marlene Petruski, que foi a idealizadora. Ela fez todo um estudo sobre como fazer esse vestido e ela que idealizou os trajes para a rainha da FENARRECO na época. Meus avós eram alemães e italianos, então eu tinha as fotos deles e aí eu comecei a fazer como eu estava achando que era melhor, mais bonito. E foi o que serviu. Todo mundo gostou, e aí eu comecei a costurar demais e apresentar os trajes típicos para Blumenau e tudo. A minha vida foi assim, foi trabalhando para a FENARRECO. Então a gente tinha já prontos, e a gente já comprava prontos, ou então encomendava e eu fazia. Mas como eu vi que os alemães usavam os trajes mais compridos, eu comecei fazendo como eles usavam mesmo, sabe? E o bordado também, porque era muito importante, as flores, né? Porque o alemão gosta de flores. Então eu comecei a fazer com flores. Primeiro eu bordava as flores, depois eu não dei mais conta. Aí eu precisei mandar alguém bordar para eu poder continuar a fazer o meu trabalho. Para nós foi assim uma coisa, para mim principalmente, né, uma coisa que não era muito comum, porque as nossas tradições elas estavam realmente perdidas, né? E ali, a partir daquele momento que nós fomos buscar novamente todas essas tradições, a festa ter se transformado numa festa tão grande, isso foi uma coisa que realmente marcou, acho que a todos, né? Porque nós esperávamos uma festa mais familiar, talvez mais das pessoas de Brusque, e acho que o que mais me marcou na festa foi receber os primeiros turistas. A banda alemã, que foi na época contratada, isso me marcou muito porque não era hábito também, né? Ter uma festa tão grande com uma banda alemã. E Brusque trouxe essa banda alemã. Ela foi um sucesso, foi fantástico. Nós tínhamos na época uma moça que era da Guabiruba, que fazia toda a tradução do que eles falavam, eles conversavam muito com as pessoas durante a festa, eram alemães muito animados. O momento de chegar no palco com a banda, os Montanari, na abertura da festa de 1990 e aos sábados, quando eles tocavam, estar lá no palco e ver aquela multidão te seguindo nos passos da dança e todo mundo eufórico, feliz, não tem preço. É o momento do desfile. O desfile da FENARRECO, para mim, é algo que sempre me emociona, sempre, assim. Porque eu me lembro daquele dia, assim, como se fosse hoje. Consigo me lembrar da nossa preparação e a nossa ansiedade. Porque lá, assim que a gente entrasse na avenida, a gente era o ponto-chave da festa. Muitas pessoas esperam para ver a rainha e as princesas da FENARRECO. Durante todo o ano, a gente acaba não aparecendo muito na cidade, porque a gente está fazendo um trabalho fora. Então, quando chega o dia do desfile, a população está esperando a rainha e as princesas. Então, para nós, a nossa ansiedade é aquela primeira aparição. É ver se o público foi até lá nos ver, se o nosso trabalho realmente valeu a pena. Então, eu me lembro de quando a gente virou a esquina da avenida e eu vi a multidão. Se alguém tiver a oportunidade de ver a foto da abertura do desfile, eu me lembro que a minha classe, a minha delicadeza de rainha, ela foi embora naquele momento, porque eu estava tão feliz que o meu sorriso ele aumentou muito e eu estava muito animada, eu estava assim, vibrando numa intensidade muito alta. E nas fotos é muito perceptível. E eu me lembro de uma nota que saiu no dia seguinte, onde falava que a nossa alegria, naquele momento do desfile, foi vista através do nosso sorriso. E aquilo me marcou muito. Então, eu acho que o desfile, para mim, é um ponto muito importante. A gente ficou alguns anos no Castillo, até porque não se tinha nenhuma alternativa dentro dessa característica de colonização, de tradição, né, do tiro, que estava tudo envolvido com a cultura alemã, muito forte. Então se ficou alguns anos lá,
até que veio essa ideia de se fazer algo realmente maior, porque a festa, ao longo dos anos que ela foi se passando, ela foi ampliando muito. E não só a questão do próprio espaço físico do Clube de Castilho, mas também o espaço ao redor do Castilho, as ruas que circundam o Castilho, né? E naquela época também era muito turismo rodoviário no Brasil, né? Não se tinha a questão do turismo aéreo ainda, né? Era tudo rodoviário. E para que a gente abrigasse também os ônibus ao redor do Clube de Castilho, foi um trabalho muito grande, né? De se chegar a se ter no início por dia 40, 50, 60 e até 100 ônibus de excursão por dia, né? Então a logística de você fazer todo o trânsito ao redor do Clube de Castilho e a própria segurança também, porque além dos ônibus, as pessoas vinham de carros particulares, né? Então justamente começou a se pensar num espaço maior, mesmo com a questão da ampliação do público da festa e toda essa logística para que pudesse abrigar as pessoas que vinham ao redor de um espaço onde pudesse ter essa mobilidade maior, né? Porque realmente era milagre que se fazia para se abrigar muita gente, né? Num espaço tão pequeno como era o Clube de Castilho e os próprios arredores do Clube de Castilho. Então aí se pensou então de um espaço maior, onde nós chegamos aí à questão do pavilhão da FENARRECO. Então houve a alternativa, já que a gente no Castilho já usava o tal do circo, de se buscar um circo realmente, a maior lona de circo que se tinha no Brasil. Então a alternativa foi essa e até foi muito bonito, né? Desde a primeira, porque o circo dá todo um clima, né? de diferente, de alegria, de descontração, né? Esse circo era muito colorido, me lembro bem, era um circo com a lona azul, com listas amarelas, então era muito alegre, né? Muito alegre. E foi assim, né? A saída do Castilho, vindo aqui para o espaço onde hoje nós temos o pavilhão da FENARRECO, que depois tornou-se Maria Celina Vidotto Imhoff, né, em homenagem a uma parceira, a uma esposa de um parceiro nosso da Comissão Municipal de Turismo, que veio a falecer, e foi dado o nome de Maria Celina Vidotto Imhoff. Ela ajudou muito também na execução desde as primeiras FENARRECOs, como todas as esposas de todas as pessoas que faziam parte da comissão tiveram que ajudar. Eu costumo dizer que nesses 35 anos de FENARRECO, quantas pessoas se conheceram, quantas pessoas namoraram, noivaram e até casaram dentro da FENARRECO. Eu só não fui vamos dizer, o padre da cerimônia, mas eu já dirigi casamento dentro da FENARRECO. Já dirigi momentos onde a pessoa pediu em namoro ou pediu em noivado, isso é um caso. Mas além disso, nós tivemos muitas coisas boas que nós podemos contar. Na época em que na FENARRECO nós fazíamos a contagem, por exemplo, dos ônibus que vinham para Brusque. Ônibus de excursão, nós chegamos em ter no mesmo dia aqui no pátio da FENARRECO, em torno de 200 ônibus. Além disso, nós tínhamos uma contagem que era feita diária para saber o público que vinha na FENARRECO, mas era tudo feito na base daquela tira número, bota número, nada digital. Então eu diria que a FENARRECO, ela nos ensinou a fazer evento. Nós passamos por um momento muito difíceis, já tivemos que fazer FENARRECO em cima da terra, já tivemos que fazer embaixo de lona furada, já tivemos que correr atrás de marreco porque não tinha marreco no momento para ser fornecido pela própria festa. As histórias que nós temos em relação às próprias realezas que passaram nesse tempo, quantas rainhas que tiveram filhas que foram rainhas
e que hoje já são mães de princesinhas da FENARRECO. Então veja, uma história familiar que se construiu nesse tempo. Eu diria que ela foi uma festa presente, no sentido do presente, né, que se perpetuou. Então foi um grande presente da administração de 1985 e 6, representada pelo Dr. Celso Bonatelli, que trouxe a ideia e implantou a festa. Foi um grande presente para a cidade. Trouxe uma reanimação para as pessoas que estavam entediadas, decepcionadas, algumas até falidas em função do contexto que aconteceu, né, da tragédia que aconteceu, e deu para a cidade o que eu posso dizer para ti que é um presente, um ânimo para todo mundo. Então a FENARRECO, ela significa a retomada da autoestima do cidadão. A FENARRECO, ela nesse tempo todo, ela foi abraçada pelo poder público, porque não tem mais como não fazer a FENARRECO. A gente, em alguns momentos, a gente até pensou, de repente terceirizar, ficaria mais fácil, tirar isso do poder público, da responsabilidade da prefeitura, mas isso é impossível, porque nós temos muita preocupação que a FENARRECO perca a sua essência. E essa essência que faz com que a FENARRECO ela continue por 35 anos. Se não fosse a pandemia, ela seria uma das poucas festas do Brasil que nunca teve nenhum tipo de paralisação. Nós estamos preservando uma cultura. A gente sabe que a cidade está se desenvolvendo, que há uma imigração muito grande, muita gente vindo para a cidade de Brusque, que não conhece a história da FENARRECO. Então é nossa função, nossa responsabilidade, vender essa imagem de uma festa cultural.